Estamos de volta aqui na nossa Tarobá e agora é hora de saber como é que fica o esporte. E aí, né? Fábio, tudo bem? Boa tarde. Bom, Garcia. Tudo bem? Os homens aí que manjam do esporte vão trazer pra gente os detalhes agora. Exatamente, Fábio. Obrigado pelo espaço, tá? Garcia, boa tarde pra você. Mais uma semana começando e você presente com a gente aqui, né? Exatamente. Muito boa tarde, então, pra você que está acompanhando o Tarobá Esporte dessa segunda-feira. E, ó, começamos o programa de hoje com uma reportagem pra lá de especial. Você vai conhecer agora a história de um atleta de para-taekwondo que treina aqui em Londrina. Com 17 anos, ele já tem conquistas expressivas na modalidade e é o segundo melhor no ranking nacional da categoria em que disputa. Uma conversa que inspira antes mesmo da entrevista começar. Eu tenho uma formação congênita no braço, né? Sou atleta de para-taekwondo. Disputo na categoria K44, até 63 quilos. Eu comecei disputando com pessoas do convencional. Comecei lutando com pessoas sem deficiência, assim. Então, me tornei campeão paranaense, lutando com pessoa convencional, campeão da Copa Paraná. E daí, no final do ano, eu fiz minha primeira luta no para-taekwondo no Brasileiro, onde eu me consagrei campeão brasileiro de para-taekwondo no cadete. Eu tinha 14 anos de idade. Natural de Santo Antônio da Platina, no norte do Paraná, João Gabriel tem 17 anos e mora em Londrina. Começou na modalidade em 2019, ainda na cidade natal. Agora é o segundo melhor do Brasil. Dividir a rotina de treinamentos e estudos, ele garante que não é fácil. Pelo contrário, só que tem uma motivação que não o deixa parar. Um dos maiores exemplos que eu tenho é minha mãe, que sempre foi o meu exemplo, assim, pra vida, sabe? Eu digo que ela é minha fã número 1, sabe? Então, ela sabe de todas as dificuldades que eu já passei, ela esteve comigo, né? Ela me ajuda em tudo, assim, no que eu preciso, sabe? Foi uma mulher, assim, que, cara, eu até me emociono de falar dela, assim, porque se hoje eu sou... A pessoa que eu sou hoje é graças a ela, sabe? Em julho, o adolescente esteve na Coreia do Sul, a casa do Taekwondo, para uma competição. Lá enfrentou o atual campeão paralímpico, o turco Mamute Bostek, e venceu. Na final, levou a medalha de prata. Tem medalha de diversas competições a nível estadual, a nacional, e essa aqui que é a primeira minha de nível internacional, né? Estive na Coreia do Sul competindo e é uma imensa gratidão, assim, da minha parte, sabe? De saber que eu inspiro outras pessoas, né? Eu acredito que esse é o meu maior objetivo, né? Inspirar pessoas através do esporte. Eu acredito que o esporte é uma ferramenta fundamental na vida de qualquer pessoa. Essas medalhas que ele já ganhou e vai ganhar ainda é reflexo do que ele é. Um aluno dedicado, humilde, um aluno preocupado com o estudo, ético, colaborativo, alegre. Ele me inspira e vai inspirar todo mundo. É um orgulho ter ele como aluno do nosso colégio. Chega a ser difícil encontrar, mas esse lutador não pensa duas vezes em escolher aquela vitória mais especial. Essa aqui é a medalha do Campeonato Brasileiro de 2022. Ela é muito especial pra mim porque ela é a medalha preferida da minha mãe. Porque foi a primeira competição que ela me viu lutar. Então, foi em São Paulo essa competição, então me tornei campeão brasileiro com ela na arquibancada me assistindo. Então, acho que essa aqui tem um peso emocional muito grande pra mim. Apesar das inúmeras medalhas já conquistadas, o João Gabriel não quer parar por aí. Em novembro tem o Campeonato Mundial na Arábia Saudita e em 2028 o grande sonho, as Paralimpíadas em Los Angeles. E de golpe em golpe, ele quer chegar lá. Para mim hoje em dia é novo tudo que eu tô vivendo, né? Participando do primeiro ciclo até 2028, graças a Deus consegui entrar para a seleção brasileira esse ano e isso é surreal, sabe? É uma experiência única mesmo. Que belíssima história do João Gabriel, né? A gente tivemos o prazer de conhecer lá a escola onde ele estuda, um pouquinho da história dele, 17 anos e uma maturidade gigante. Realmente nos surpreendeu. Eu, Fernando Marques, que fomos lá gravar a reportagem, também o Fernando Baricati, que editou essa matéria. Então, fica aqui o nosso agradecimento ao Colégio Estadual Ana Molina Garcia, que foi onde nós gravamos essa reportagem e foram super receptivos com a nossa equipe. Muito obrigado a vocês, muito obrigado também ao João Gabriel e parabéns pela sua história. Continue assim no Para Taekwondo, que, você vai muito longe, tá?
E hoje tem Londrina Esporte Clube pela 15ª rodada da Série C. O Tubarão vem embalado com 2 vitórias consecutivas e pode saltar para a 2ª posição em caso de vitória contra o Ituano fora de casa. Mas a partida não deve ser fácil. A equipe paulista tenta manter as chances de classificação, já que está na 10ª colocação com 4 pontos a menos que o 8º, que é o CSA de Alagoas. Garcia, eu quero seus comentários sobre isso, porque realmente a expectativa não é de jogo fácil. O Londrina precisa pontuar por 2 motivos. Se vencer, ganha a classificação já para a próxima fase. E se pelo menos empatar, vem com a classificação encaminhada contra o Náutico no estádio do Café, né? Exatamente, Guilherme. Esses campeonatos estão tão doidos, porque tem um equilíbrio muito grande. Você vê, o Ituano com 4 pontos atrás do Londrina, e ainda, na minha visão, o Ituano é o favorito, porque vai jogar em casa, está desesperado para somar mais 3 pontos e ter chance de ficar na zona entre os 2 primeiros colocados. O Londrina com muita personalidade, está tranquilo, né? Está assim, com 2 vitórias seguidas, está com muita personalidade. E o técnico Roger deu assim uma tática do meio campo para frente muito mais ofensivo. Com isso o Londrina tem feito gols, né? E tomara que o Iago Teres hoje, mais uma vez, esteja na sua noite, né? Com certeza. E faça gols, e é a vitória que o Londrina precisa, porque se vencer hoje, já está praticamente classificado. Você tem um palpite para hoje? 1-0 tá bom, 1-0 tá bom. O empate não é ruim, não é mau resultado, não. Perfeito. E claro que amanhã no Tarobá Esporte a gente traz os detalhes desse jogo do Londrina hoje contra o Ituano. Vale lembrar que o técnico do Ituano é o Mazola Júnior. Ele foi treinador do Londrina na Série B de 2019, ano do rebaixamento alviceleste. Por aqui foram 9 jogos e apenas 2 vitórias. E será que teremos lei do ex? Léo Passos, que também atuou no Leque em 2019, está no Ituano e é titular. No Tubarão foram 17 partidas e 5 gols. E o goleiro Wagner, goleiro na campanha de 2018 do Leque na Série B, também é titular por lá. Além do zagueiro Matheus Mancini, que teve uma curta passagem por aqui em 2018. Já do lado alviceleste, Iago Teles em 2021 e 2022 e Quirino em 2023 atuaram pela equipe paulista. Se tiver lei do ex, tomara que seja a favor do Londrina Esporte Clube. E o técnico Roger Silva vai ter um importante desfalque para o duelo de logo mais, tá? O volante Alisson, uma das peças-chave da temporada, está suspenso por ter sido expulso contra o CSA na última rodada. Para o seu lugar, Zé Breno deve ser o titular. Bora conferir então aqui no nosso telão, Garcia, a provável escalação do Londrina Esporte Clube, começando com Luiz Daniel, Wallace e Iago Lincoln forma a dupla defensiva, lembrando que o Caio está fora da temporada de 2025 por lesão, Cedric na lateral direita, Maurício na esquerda, Lucas Marques e possivelmente Zé Breno assume a vaga deixada pelo Alisson por suspensão, Robson Duarte jogando de camisa 10, Vitinho na ponta direita, Iago Teles na esquerda e o Eliel deve começar jogando. Garcia, como você enxerga esse time, provável time escalado pelo Roger Silva? Guilherme, eu enxergo mais ou menos como o Roger, que é o técnico, porque o Luiz Daniel é um goleiro já muito eficiente, tranquilo, com muita personalidade. Sabe, ele toma conta da parte da posição e da parte defensiva também, com muitas orientações. Eu tive a oportunidade de ver lá no jogo, lá no VGD, e ele, sabe, ele tem muita liderança na parte defensiva junto com o Alisson. Mas é uma boa zaga, né? Tanto o Maurício na esquerda como o Cedric na direita tem condições também de atacar, porque vai ter que atacar, não pode dar chance ao Ituano só de defender, porque é importante o resultado. No meio campo, o Zé Breno também, eu acho que vai jogar ele mesmo, porque é um jogador muito forte, muito eficiente, marca bem, e o Londrina vai precisar de muito boa marcação hoje à noite. E no ataque, com a volta do Vitinho, que depois que o técnico saiu, entrou o Roger, ele melhorou de produção, o Eliel no ataque, mas para mim a grande chance de gol continua sendo o Iago Teles, né, com o meio campo Londrina marcando e tocando pro Iago Teles fazer o gol. É um jogador muito habilidoso, um jogador que quando ele está perto, próximo da área, ele sente a vontade de fazer o gol, tem feito muitos gols, e tomara que hoje ele repita numa boa atuação, Guilherme. Perfeito, Garcia. Claro, então, que amanhã a gente traz todos os detalhes de Ituano e Londrina. Esperamos que com 3 pontos na bagagem, lembrando que se o Leque vencer, mais 3 pontos, segunda colocação na tabela e, claro, vaga garantida na próxima fase da Série C. E como o Garcia disse, tomara que a boa fase do Iago Teles também faça efeito no jogo de hoje, ou independente de quem for do elenco do Tubarão. Agora, bora falar da Série A. Tivemos 9 jogos pela 18ª rodada no fim de semana. Bora conferir os gols.
Na Neoquímica Arena, Corinthians e Fortaleza ficaram no 1-1. O Leão do Pici abriu o placar logo aos 5 minutos do primeiro tempo, após belo passe de Matheus Pereira para Breno Lopes, que chutou no cantinho de Hugo Souza. Mas nos acréscimos da etapa final, Mateuzinho cruzou para Yuri Alberto. O goleiro defendeu e no rebote André Carrillo empatou. Fora de casa, o Flamengo não teve vida fácil contra o Ceará. Léo Ortiz lançou para Gonçalo Plata, que tocou de cabeça para o uruguaio Arrascaeta marcar. Agora, gozão no ataque. Lucas Mugni cruzou para a área, Rossi não saiu do gol e Pedro Raul cabeceou para o fundo das redes. No Barradão, Vitória fez de tudo para conquistar os 3 pontos contra o Palmeiras. Renato Kaiser anotou o primeiro da noite. Eric, emprestado pelo São Paulo ao Leão, fez uma bela jogada individual e mandou no ângulo de Everton. A bola ainda tocou no travessão antes de entrar. Mas o Alviverde foi atrás do resultado. Sousa invadiu a área e foi derrubado. Pênalti que Piquerez converteu. E aos 40 do segundo tempo, Flaco Lopes recebeu o cruzamento de Sousa e empatou a partida. Vitória 2, Palmeiras 2. Contra o Internacional, o São Paulo foi um visitante indigesto. Arboleda marcou de cabeça. Preste atenção nessa jogada. Enzo Dias cruzou. Luciano desviou e a bola sobrou para Ferrarese. O venezuelano acionou Bobadilha, que finalizou colocado para ampliar. Em lance com Pablo Maia, Carboneiro caiu na área e o VAR chamou. Penalidade máxima para o Colorado e Bruno Tabata descontou. 2-1 placar final. São as emoções do Brasileirão da Série A, os outros resultados da rodada. Sport 0-0 contra o Bahia, Mirassol 3, Vasco 2, enquanto toca o hino do Corinthians aqui no nosso estúdio. Fluminense 1-0 contra o Grêmio, Botafogo 0, Cruzeiro 2 e o Atlético Mineiro venceu o Bragantino por 2-1. Garcia, um fim de semana de muitos jogos. Temos mais um para fechar a rodada desse fim de semana agora, que é o Juventude contra o Santos. Mas é importante dizer, São Paulo vem numa sequência muito boa, como a gente pode ver já na classificação aqui do nosso telão, afastou um pouco mais o perigo de rebaixamento. O Corinthians entrou com o time reserva pensando, claro, na Copa do Brasil. O Palmeiras arrancou um empate muito positivo, já que perdia por 2-0. E o Flamengo, mesmo com um empate fora de casa contra o Ceará, consegue se manter líder na tabela. Como que você viu os jogos desse fim de semana? Guilherme, os primeiros colocados, a maioria absoluta só empatou, né? Então não foi ruim para todo mundo. Agora, na verdade, o mesmo Corinthians também empatou no finalzinho do jogo, né? Então deu uma folga, porque tanto o Corinthians como o Palmeiras colocaram equipes alternativas para o grande clássico agora de quarta-feira, que é a decisão da Copa do Brasil. Então, quem está no Brasileiro, muitos estão pensando na Copa do Brasil, porque agora é mata-mata e a desclassificação vai ser uma crise violenta. Mas foram bons jogos, né? O São Paulo numa sequência muito boa, fazendo boas partidas, né? Fazendo gols com propriedade, segurou a defesa, melhorou muito depois da entrada do técnico do São Paulo, o Crespo, que realmente está fazendo um grande trabalho. Por outro lado, no Flamengo, o Felipe Luiz, que era o maioral, já está correndo risco de cair. Então, o futebol muda muito mesmo. O brasileiro tem muitas alternativas. A gente pensa que vai acontecer uma coisa, depois vira de uma hora para outra. E, enfim, vamos aguardar. O Atlético Mineiro também crescendo, também pensando na Copa do Brasil, colocou um time alternativo e empatou a partida, mas o que estão pensando mesmo é na quarta-feira, que aí agora é vida ou morte, Guilherme. Exatamente. Bora ver então a classificação aqui certinho. Pode encher a tela, por favor, produção. Flamengo, então, é o líder. Lembrando que esses numerozinhos menores ao lado do nome dos times são os jogos a menos que cada equipe tem, né? Flamengo, então, é o líder com 37 pontos, mesmo número de pontos do Cruzeiro em segundo. Palmeiras em terceiro, Bahia, Mirassol, gratíssima surpresa, né? Bragantino, Botafogo, São Paulo, Fluminense, Atlético Mineiro, Ceará, Corinthians, Internacional, Grêmio, Vitória, Vasco da Gama fora da zona de rebaixamento e os 4 últimos, Santos, Fortaleza, Juventude e o Sport Recife. Lembrando que para fechar a rodada de hoje, Santos e Juventude jogam às 8 horas da noite no Morumbi, né, Garcia? O Guilherme, a reação dessas equipes está muito bem, né? Porque, na verdade, às vezes está na zona de rebaixamento, o Santos, por exemplo, ele tem o Vasco da Gama, sai, entra, e está difícil eles sair dessa fase, porque quando entra na zona de rebaixamento, o aspecto psicológico no ambiente fica muito ruim. E aí a confiança
vai lá para fora. Agora, do outro lado, lá, o Flamengo, o Cruzeiro, a grande surpresa é o Mirassol com o Bragantino, né? E eu quero acreditar que eles vão manter nessa colocação, mas é muito difícil, porque o São Paulo crescendo, o Botafogo também crescendo, o Fluminense também querendo uma vaga, vai ser uma grande disputa, Guilherme, embora ainda falta muitos jogos pela frente ainda. Exatamente, é claro que as emoções do Brasileirão a gente sempre traz aqui no Tarobá Esporte. Agora é hora de falar da Fórmula 1. O Brasil teve o melhor resultado em uma corrida desde o GP do Bahrein de 2017. Gabriel Bortoleto terminou em sexto e foi eleito o piloto do fim de semana. Quem traz os detalhes para nós é o Gabriel Arantes, da nossa redação. Gabriel, boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Garcia. Exatamente, Gabriel Bortoleto, sexta colocação no GP da Hungria. Ele já havia feito um treino classificatório muito bom, ficando em sétimo, conseguiu subir uma posição durante a corrida. A gente até comentava aqui, né, na sexta-feira, Guilherme, que a Sauber tinha um ritmo de corrida muito interessante. Era a segunda colocada, era o segundo carro ali com o melhor ritmo de corrida, e isso se provou, viu, na corrida desse final de semana. O Gabriel Bortoleto chegou na sexta posição e, como você bem disse, desde abril de 2017, para ser mais preciso, Guilherme, o Brasil não tinha uma posição tão boa como essa do Bortoleto em uma corrida de Fórmula 1. Claro, aquela foi a última temporada do Felipe Massa, né, que foi o último brasileiro a disputar uma temporada regular, completa, mas mesmo assim, durante o restante da temporada, o Massa, depois desse GP do Bahrein, bem no início, o terceiro GP do ano, ele não conseguiu pontuar mais nessa posição, ou seja, ele acaba ficando ali em nono, décimo. O destaque vai também para o mestre do Bortoleto, digamos assim, o Fernando Alonso, que é piloto de Fórmula 1 e empresário dele, que ficou na quinta posição, fez uma bela corrida também. A Aston Martin foi a grande surpresa do final de semana, junto com o Bortoleto. Eles nem sabem de onde eles tiraram esse desempenho, né, nesse final de semana, já que o GP da Bélgica, o GP anterior, foi muito ruim para o Fernando Alonso e para a Aston Martin no geral. Mas o destaque vai, é claro, para o vencedor da prova, Lando Norris, que fica aí nessa troca, né? Às vezes vence ele, às vezes vence o Piastri, sempre é uma McLaren que vence. Fato é que agora a diferença do campeonato diminui um pouquinho, cada vez mais, para o Norris, que busca alcançar o Piastri, está em 9 pontos. É uma diferença que o Norris pode tirar, inclusive, já na próxima corrida, viu, Guilherme? Perfeito, Gabriel. Obrigado pelas informações. E antes de você encerrar a sua participação, eu não posso deixar de perguntar. Tivemos destaque brasileiro na Fórmula 3, é isso mesmo? Exatamente. Rafael Câmara, o piloto que iniciou a carreira de kart no Pernambuco, mais precisamente na capital Recife, foi campeão da Fórmula 3 neste último final de semana. Ele já tinha essa possibilidade, ele estava com uma vantagem bem grande já perante os adversários e tinha essa possibilidade. O título se confirmou, ele é campeão da Fórmula 3 e segue os passos do Bortoleto, viu, Guilherme? Porque o Bortoleto, para chegar até a Fórmula 1, ele teve uma carreira de base praticamente impecável. Ele ganhou a Fórmula 3 no ano de estreia, ganhou a Fórmula 2 no ano de estreia e aí sim foi para a Fórmula 1 sem muitos questionamentos, né? Ele tinha um currículo tão invejável que ele chegava na porta das equipes e era difícil das equipes negarem, ainda mais com o número de patrocinadores brasileiros que existem hoje em dia. Se o Rafael Câmara mantiver esse desempenho que ele teve na Fórmula 3, ganhando na temporada de estreia e ganhar na temporada de estreia na Fórmula 2, eu não sei não se a gente não pode ver aí pelo menos 2, 3 brasileiros no grid, porque ainda tem o Drogovic negociando com a Cadillac para o ano que vem. Mas em breve a gente pode ter aí, digamos, um time de brasileiros na Fórmula 1, viu, Guilherme? Pois é, Gabriel, exatamente. Fica a nossa torcida, claro, parabéns para o Rafael Câmara e quem sabe na Fórmula 1 daqui a pouco tempo, inclusive, a gente tem aí vários brasileiros no grid, né? Obrigado pelas informações e bom trabalho. E assim, então, encerramos o Tarobá Esporte dessa segunda-feira.